Prosseguindo no estudo do Vale dos Ossos Secos, estamos numa interpretação em que nós já falamos do primeiro processo, os ossos se juntaram. Falando do segundo processo, surgiu o nervo. Então, os ossos se juntarem é o processo do sionismo, aquele projeto do retorno a Canaã. O segundo surgiu o nervo, foi o processo da Segunda Guerra Mundial, a recriação do Estado de Israel. Começou a ganhar corpo. Agora, qual o simbolismo de crescer carne? Em Ezequiel 37, versículo 8, ele diz: "E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne." O processo de crescer carne é um processo que ele é aplicado à Guerra dos 6 Dias, uma guerra que ocorreu em 1967, que foi uma guerra muito importante para Israel. Israel conquistou partes de Jerusalém que ele não tinha direito, ele conquistou essas partes e também recuperou trechos, regiões importantes de Jerusalém, como o Muro das Lamentações, os pergaminhos do Mar Morto, que estava de posse de árabes. Nessa guerra serão conquistados pelos israelitas, e claro, pertence a eles. Foi produzido por israelitas e são pergaminhos do livro sagrado dos israelitas. Então, número 4.1 diz: a Guerra dos 6 Dias. A carne cresceu sobre o corpo na Guerra dos 6 Dias. O Egito fez uma aliança com os sírios e os jordanianos. Em 26 de maio de 1967, o líder egípcio Gamal Abdel Nasser fez uma declaração que demonstra a sua intenção maligna. Nosso objetivo básico é destruir Israel. Então já tinham se passado quase 20 anos desde que a ONU criou um espaço para Israel. E o que vai acontecer? Nessa guerra, Israel vai aumentar esse espaço, aquilo que os árabes hoje chamam de territórios ocupados. E vai surgir um grande dilema, porque pela profecia bíblica, esses territórios pertencem a Israel. Mas pela resolução da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, esses territórios não pertencem a Israel. Por isso que é chamado de territórios ocupados. Nasser pediu à ONU que retirasse as tropas internacionais que protegiam o Sinai. As emissoras de rádio árabe transmitiam programas em hebraico em que anunciavam à população israelense que seu fim estava próximo. A quantidade de soldados do mundo árabe era muito maior do que a de israelitas. A proporção chegava de 100 para 13. Então eles falavam: não tem como perder essa guerra. Eles falaram: nós vamos exterminar os israelitas. Os sírios atacaram civis, fazendeiros e lavradores, atirando neles e queimando toda a sua produção e casas. Também tentaram desviar o caminho do Rio Jordão para roubar a água de Israel. Israel partiu para um ataque preventivo e venceu, e conquistou o Sinai do Egito e as colinas de Golã da Síria, e conquistou a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém não tinha sido dada aos israelitas. Bom, o Sinai, os israelitas vão devolver ao Egito num acordo de paz, mas as colinas de Golã, até hoje Israel mantém uma guarda naquela região, porque é uma região que ficou uma fronteira, e Israel sabe que se eles liberarem aquilo ali para os sírios vão começar a atacar, vão começar a colocar foguetes ali para atacar diretamente Israel. A guerra começou em 5 de junho de 1967 e terminou em 11 de junho de 1967. O resultado final foram 10 mil egípcios mortos, 15 mil jordanianos e sírios mortos. Os judeus venceram, mesmo sendo proporcionalmente falando 3 contra 100 dos países árabes. E nesta guerra os judeus ampliaram para quase 4 vezes mais o seu território. Ou seja, primeiramente os judeus eles foram atacados.
E depois acaba que nessa batalha eles conquistam territórios que, segundo a profecia, pertencem a eles. Como entregar esse território de volta? Esse território, legalmente, é deles. Há 2.000 anos atrás, há 2.600 anos atrás, há 3.000 anos atrás, eles estavam lá nesse território. Davi, há 3.000 anos atrás, estava reinando. O comentário prossegue. O jovem judeu Abraham Eliezer, cristão evangélico que serviu na guerra de 1967, dá-nos o seu eloquente testemunho. Antes da Guerra dos 6 Dias, um homem idoso andava pelas ruas de Jerusalém, predizendo exatamente o que se iria passar e o dia em que o conflito principiaria. E eu acredito. O fato dos judeus estarem desviados, de terem rejeitado Jesus, não significa que Deus não envie profetas a eles. Nos dias do Novo Testamento, eles estavam desviados, eram ossos sequíssimos, mas estava lá o profeta Simeão, estava lá a profetisa Ana, estava lá João Batista também, mas principalmente Simeão e Ana, quando Jesus e João Batista estão nascendo. Então, eu acredito nessa descrição e que era realmente um homem de Deus que estaria ali anunciando, porque, claro, Deus estava agindo para livrar Israel, para que eles tenham um encontro futuro com Jesus. Ou seja, era um processo para possibilitar que a carne surgisse no corpo. O comentário prossegue. Ele declarou que o Deus de Israel está vivo e que prometeu estar com o seu povo durante a batalha. A profecia cumpriu-se literalmente. Deus lutou por Israel na Guerra dos 6 Dias, pois de outra forma nunca poderíamos vencer, tal a desproporção dos exércitos em cena. Depois da guerra, alguns dos meus companheiros disseram-me que as nossas forças haviam avançado com tanta rapidez que tomaram um campo de aviação egípcio na península do Sinai antes dos aliados árabes serem avisados. Sem nada suspeitarem, os árabes telefonaram para o campo oferecendo aviões de combate argelinos. Nosso oficial respondeu em egípcio, permitindo a aterrissagem dos aviões. Todos eles foram imediatamente capturados. O mais interessante ocorreu na campanha do Sinai, com os militares egípcios feitos prisioneiros. Perguntamos a um veterano de guerra egípcio por que motivo desistiram eles com tanta facilidade. Respondeu-nos que tanto ele como os seus companheiros tinham visto anjos ao lado dos israelitas. Verdadeiramente Deus interveio em defesa da minúscula nação israelita, do livro Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida. Então é um testemunho interessante para nós, que mostra que Deus realmente estava agindo em favor do seu povo. 4.2, Paulo fala da recuperação do corpo em paralelo, como nós estamos vendo aqui na profecia de Ezequiel. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que realmente Israel foi cortado, nós fomos enxertados no lugar de Israel, mas um dia Israel será novamente enxertado. E ele diz que, por fim, todo Israel será salvo. Então, essa teologia católica, como do Papa da Segunda Guerra Mundial, que defendeu que não deveria ser dada uma terra para Israel, que não existe precedente, e foi contra a recriação do Estado de Israel, isso mostra que ele estava errado, estava muito errado. 4.3, a carne surgir no corpo é descrita por Jesus como os ramos da figueira se tornaram tenros. Em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34, vamos ler esse texto. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 34 diz assim: Aprendei, pois,
esta parábola da figueira. Então veja que Jesus vai agora fazer uma parábola em que ele vai usar uma árvore, e o processo em que essa árvore volta a dar fruto, quando os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, ele sabe, olha, está chegando o verão, está chegando a hora dela dar fruto. Jesus, ele foi procurar fruto nessa árvore chamada Israel e não encontrou fruto. Então aquela árvore secou-se. Mas Jesus vai agora profetizar que essa árvore vai recuperar a vida. Ele diz, quando já os seus ramos se tornam tenros, é um primeiro processo, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. É muito significativa essa profecia. Nós estamos próximos de completar uma geração, que são 80 anos, da recriação do Estado de Israel, que foi em 1948. Em 2028 vai se formar uma geração de tempo. Nós sabemos que o termo geração ele se aplica mais de uma maneira, além do tempo de 70, 80 anos, geração também se aplica, por exemplo, a um povo, independente de tempo. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, a igreja é a geração eleita, né? Então, o termo geração tem várias aplicações, mas é interessante observar que está para se completar uma geração de tempo. Em 2028 completará 80 anos que Israel está de novo na terra de Canaã. 4.4. Israel conquista o Muro das Lamentações. O muro é o que sobrou do antigo templo e foi reconquistado em 1967, exatamente nessa guerra que é chamada Guerra dos 6 Dias. O local mesmo onde estava o templo hoje é ocupado pela mesquita chamada Dumo da Rocha. E é um grande desafio para os israelitas. Então, alguns defendem que a mesquita tem que ser tirada, tem que ser removida e construir o templo naquele local, né? E outros argumentam, o monte é bem grande, então nós podemos construir o templo em outro local. Se remover a mesquita, sem o consentimento árabe, teria uma grande guerra, né? Hoje nós sabemos que o mundo tem tecnologia para pegar um prédio como aquela mesquita e, por exemplo, movê-lo lá para a faixa de Gaza, para a Palestina. Isso já foi feito com as 4 estátuas do faraó Ramsés II, que alguns acham que seria o faraó do Êxodo, mas que certamente não é o faraó do Êxodo. Isso foi feito com uma montanha de pedra, cortaram a montanha todinha, numeraram, levaram ela para outro local. Então podem fazer isso com a mesquita? Podem fazer isso com a mesquita, né? Mas nós temos que acompanhar, o momento é profético, é importante, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. 4.5, ainda falando da Guerra dos 6 Dias, Israel conquista os manuscritos do Mar Morto. Por ocasião das descobertas das 11 grutas, os territórios do Mar Morto encontravam-se sob jurisdição da Jordânia, cujo governo garantiu direitos exclusivos de estudo a 8 especialistas liderados pelo padre Roland de Vos, do Centro Bíblico e Arqueológico de Jerusalém, que vedou o acesso de qualquer pesquisador judeu aos pergaminhos. Os católicos sempre ficando do lado do mal, né? Em 1967, por ocasião da Guerra dos 6 Dias, Israel, ao conquistar a margem ocidental do Jordão, adquiriu o controle dos documentos, porque ele acabou conquistando a região, o museu onde estavam esses documentos. E eles, como são documentos que foram desenvolvidos por israelitas, eles têm direito sobre esse documento, então ficaram de posse desses pergaminhos.